pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio Hara, trabalho aqui na Microsoft como especialista na área de infraestrutura e eu estou aqui hoje com o Caio para falar um pouco da solução deles para a nuvem. Tudo bom, Caio? Tudo bem, como é que tá, Fábio? Tudo jóia. Muito prazer, pessoal. Obrigado pela audiência. Me chamo Caio Victor, trabalho na empresa Imagem. A gente é distribuidor exclusivo da tecnologia Esri, da plataforma ArcGIS aqui no Brasil. E a nossa missão é divulgar e fazer com que as pessoas conheçam sobre a importância do uso dos sistemas de informação geográfica, ou, na sigla em inglês, o GIS. O que é interessante disso é que muita gente não sabe, mas muitos dados, a gente estima que cerca de 80% a 90%, tem uma componente espacial. Isso é simples. Tudo, seus ativos, os recursos que você gere, vários fenômenos e coisas que a gente monitora e usa no nosso dia a dia de trabalho para tomada de decisão, ele acontece em algum lugar. E aí, quando você não tem o auxílio de uso de um mapa ou de análises mesmo que envolvam o local, o contexto, algumas informações, você acaba não conseguindo tomar decisões da melhor forma possível, né? Dar um exemplo muito simples, a gente tem sofrido na cidade de São Paulo um problema com o racionamento de água, né? Decorrência dos problemas que a gente teve com precipitação. E tem várias análises que dependem de, por exemplo, como é que eu vou saber qual é a área mais atingida pela redução da pressão que a gente teve que fazer, né, por conta da falta d'água? Eu preciso saber exatamente a localização de toda a tubulação, entender um pouco da vazão e é onde entra o GIS para ajudar a gente a entender quem é a população mais afetada, gerar essa troca entre a concessionária e a população que está sendo afetada, prever e também ouvir do público o que está acontecendo. Então, essa é uma das ideias que a gente dá quando a gente está falando do que significa usar o GIS nos sistemas de negócio. Uma outra coisa legal, e aí trouxe esse diagrama para vocês entenderem o que é a solução do ArcGIS, é o uso do que a gente chama de solução como plataforma. Então, sempre que a gente fala de plataforma, a ideia é que seja uma tecnologia capaz de servir você em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento e sobre qualquer circunstância de implementação que você precise fazer. Desde daquela empresa menor, que não tem tanto recurso de TI in-house, né, quanto empresas mais robustas com grande governança de TI e uma série de premissas específicas. Tá? Então, toda vez que a gente fala do ArcGIS, a gente está falando de uma oferta que envolve soluções desktop, como a gente está vendo aqui. Então, a gente tem alguns produtos que são para o analista, para o profissional, que vão trabalhar dentro desse contexto desktop. A gente tem a opção de você trabalhar web, então você pode trazer esses analistas para trabalhar só através do navegador, não precisa ter nada instalado, não precisa ser um analista. Se você quiser tornar os dados que você produziu, as suas análises, torná-las públicas, por exemplo, você pode usar o navegador e os templates que a gente oferece, ou usar uma das nossas APIs para desenvolver alguma aplicação do seu interesse. E mobile, a gente trabalha do mesmo jeito com mobile como a gente trabalha com web. A gente entrega algumas aplicações prontas para uso, tá? Para fazer edição e coleta de dados em campo, ou para justamente fornecer para qualquer tipo, seja para o cidadão que precisa dar uma olhada, quer fazer uma consulta, nossa, tem tal evento acontecendo na cidade, legal. Ou se ele quiser reportar alguma coisa, ou se você é um executivo, você quer acompanhar os seus KPIs, os indicadores importantes. A gente oferece um dashboard, por exemplo, que trabalha em tablets, ou mesmo num computador, pode ser mais amplo, numa sala de situação e controle, por exemplo, a gente foge aqui e vem com uma premissa mais dessa. Ou, se nenhuma das apps que a gente fornece já prontas para uso forem adequadas para as suas necessidades de negócio, você também pode pegar e desenvolver a sua própria usando as APIs e SDKs que a gente oferece. Tá? Um ponto legal aqui, a gente está falando de Azure, né, Microsoft, a gente trabalha muito com a tecnologia Microsoft, então a gente tem várias coisas que você pode usar .NET e outras tecnologias da Microsoft para desenvolver. Tá? A nossa base aqui, uma das aplicações mais importantes, ela é feita para Windows, então você pode estender e criar a sua própria aplicação desktop do zero, se você quiser. Tá? O legal é que quando a gente fala disso aqui, tudo que você produz e de volta, né, oferece e cria nessa camada, você pode servir através de um portal. Tá? O que tem de legal aqui? Esse portal, no mesmo caso da web, ele é totalmente JavaScript, você não precisa que o usuário instale nada. A gente tem uma versão dele que é fornecida pela Esri, por nós, no qual o cliente usa um software as a service. E o legal disso, a Azure está por trás ajudando a gente nessa oferta para os nossos clientes, porque imagine a situação, aqui a gente está oferecendo um portal no qual todo o conteúdo criado vem para cá e você pode criar novos mapas facilmente aqui, com conteúdo que a gente fornece e também com conteúdo que você cria. Então imagina a escalabilidade que você tem que oferecer para vários perfis de cliente. E a gente usa a Azure,
o SQL Server, na verdade o SQL Azure, e a escalabilidade que ele oferece, para que o cliente nem note e ele continue a crescer a quantidade de dados que ele precisar da forma que ele quiser, né? Essa é uma opção. A outra opção é você fazer a instalação desse portal, o mesmo conteúdo, eu acabei apagando aqui, só que você cuida da infraestrutura e aí você pode usar a própria Azure para isso, né? Você faz a instalação dessa aplicação, nessa instância que você vai criar, pode tornar ela altamente disponível, a gente tem arquiteturas prontas para isso e homologadas, no qual a gente suporta, tá? E serviços de forma mais segura, enfim, criando conexões seguras com a sua rede ou instalando a sua própria infraestrutura usando a cloud, tá? Nesse padrão, a gente oferece o quê? Uma solução, e aí é que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, que é o ArcGIS Server, que ele faz justamente essa integração. Os clientes mais robustos, eles têm os seus próprios dados que estão em algum sistema gerenciador de banco de dados, tá? Falando de Azure, pode estar no SQL Azure, por exemplo, e ele vai fazer a conexão da nossa plataforma com os dados que estão lá, habilitando o banco para ser capaz de entender dados geográficos. E aí, quando a gente fala disso, a grande diferença é a gente trabalha armazenando linha, ponto, polígono, então isso requer uma inteligência a mais do banco, além de outras funcionalidades. Então ele habilita essa capacidade e permite que você continue fazendo a gestão dos seus dados, onde você já faz no banco que você já está acostumado a usar, né? E faz com que esses serviços sejam disponibilizados através da plataforma, independente de qual dispositivo ou tecnologia você esteja utilizando, tá? Outro ponto importante, todos os clientes minimamente precisam de algum conteúdo para iniciar. Então, se você vai criar um mapa, você não pode criar um mapa do zero. Então, você precisa ter alguma base, imagem de satélite, ou já uma base com as ruas. Muitos dos clientes precisam fazer roteirização, por exemplo, então eles precisam de uma base inteligente no qual ele diga, olha, eu tenho uma frota de carros, e, enfim, 10 carros, por exemplo, e todo dia eles fazem atendimento para vários clientes a partir de várias distribuidoras que eu tenho. Otimiza a rota para mim, né? Entendi. E aí você pode usar desse conteúdo que a gente entrega junto com a tecnologia e aí você consegue cumprir esse fluxo de trabalho completamente. De novo, você pode fazer todo esse deploy aqui usando a Azure, por exemplo. Perfeito. Como que a gente trabalha com a Azure para que você possa usar todo o potencial da cloud e usar também a tecnologia Azure conciliada com ela? Como eu falei para vocês antes, essa aqui, né, esse é o nome do software que a gente usa para oferecer a plataforma no ambiente de cloud, tá? E aí, com a gente você pode adquirir, é o mesmo software, o nosso cliente vai com qualquer cliente nosso que tenha adquirido essa licença, ele tem a opção de fazer o deploy da licença onde ele quiser, seja na cloud ou em infraestrutura própria, isso não muda em nada, é a mesma licença, tá? E aí a gente oferece uma situação muito legal. Quando você adquire essa licença, você vem com essa solução de portal atrelada e várias apps que cumprem vários papéis diferentes. E para ficar e trazer um pouco mais para vocês as opções que envolvem a Microsoft. Quando você trabalha com essa arquitetura de solução, você pode, por exemplo, habilitar o uso de mapas dentro do SharePoint. Então você pode ter os seus relatórios e habilitar que anexado ao relatório você tenha uma web part que vai apresentar um mapa e vai permitir que você consuma e faça algumas outras operações. Uma outra bem legal também chama Azure Maps for Office. Então a gente tem globalmente, a gente até brinca com isso nos clientes, que um dos primeiros BIs que as pessoas utilizam na maioria das empresas é o próprio Excel. Então você parte de uma tabela que você já tem e você usa o Azure Maps for Office, é um plugin, então ele cria uma aba nova no Excel, espacializa aquela informação, é um mapa que fica ali dentro e você pode pegar esse mapa que é resultado das análises que você fez e colocar ele, um mapa dinâmico, dentro do PowerPoint e fazer uma apresentação. Ou subir esse mapa que foi criado para ser servido nesse portal e ser consumido via desktop, via aplicação web ou via aplicação móvel, tá? A gente tem esses exemplos. O que é legal? Se você, e aí é o que a gente indica, quiser usar esse conceito de WebGIS, que é esse conjunto, você pode fazer esse deploy diretamente na Azure, e aí é um esforço da parceria da Azure com a Microsoft de criar imagens que já estão prontas e oferecidas no Marketplace. Essas imagens são testadas e homologadas. Então isso quer dizer que quando o nosso cliente ele faz o deploy usando essas imagens, ele está totalmente coberto pelo nosso suporte técnico, no que tange o software. E a gente garante que vai funcionar na virtualização, a gente testou tudo que foi possível. Eu até imagino que o tempo de implantação seja muito mais rápido. Exato. Que é uma grande preocupação. Colocar uma solução dessa, eu sei que tem que ter muito servidor, uma infraestrutura
razoável. Exato. Esse passo você está terceirizando e acho que em poucos minutos você consegue colocar a solução Exatamente. no ar, né? Então, se a gente pensar, quando a gente fala em cloud, em muitos casos a gente precisa de eficiência. E aí, isso não só no tempo em que você levanta a instância e começa a trabalhar, né? Mas na facilidade de criar. E aí, o que é o ponto legal? Com esse conceito e com as imagens que a gente oferece, você pode trabalhar diretamente com alta disponibilidade. Isso quer dizer que, se você usar essa ferramenta aqui, que a gente chama de Cloud Builder, a gente lançou tem menos de um mês, é uma interface desktop que simplifica a criação de uma instância na Azure, tá? E ele oferece esse padrão aqui, ou o padrão de fazer o deploy só dessa licença, tá? Perfeito. E ele faz o seguinte, você quer fazer multi-instâncias para ter alta disponibilidade ou não? Se você optar por isso, ele vai criar um ambiente já com load balance criado, com uma arquitetura já no qual, se a gente tiver algum problema com uma instância, automaticamente um espelho vai subir, tá? Além disso, então você tem essa redundância. E ele faz isso sozinho, você não precisa ir criando e fazendo as conexões, mesma coisa com a instância de banco de dados, ele vai criar essa mesma redundância e alta disponibilidade. Tudo isso é um wizard, passo a passo. Então, em questão de muito pouco tempo, você vai conseguir levantar um ambiente de alta disponibilidade usando Azure e usando Azure. Então, assim, sem sombra de dúvidas, isso dá um ganho enorme. Sim. Né? Para dar um exemplo, a gente traz muito isso da importância de cloud. Todo o contexto que a gente tem, e muitas vezes de alguns desastres naturais, você requer que o poder público, ou quem esteja responsável por lidar com essa emergência, ele, em muito pouco tempo, a gente está falando de vida, tem que levantar a instância, porque ele tem que coordenar as equipes dele, ele tem que fazer com que a população consiga dar feedback sobre o que está acontecendo. Às vezes, em caso de terremoto, por exemplo, as áreas ficam inacessíveis. Então, em muitos casos, a cloud é usada nessas situações. Rapidamente, você sobe um ambiente desse, dando escalabilidade. Então, às vezes, você era uma agência que lidava com uma equipe de 20 pessoas e porque aconteceu um desastre, você coordenou defesa civil, com polícia militar, enfim. E aí, a equipe que vai atuar, ela cresceu absurdamente. Você não vai conseguir mobilizar a infraestrutura na hora. Não tem nem e como. aí, a cloud entra cobrindo essa situação, ela vai servir para aquele evento, e aí, a hora que você tiver solucionado o problema, você simplesmente reduz ou encerra aquela instância e volta para a sua atividade nos níveis normais. Né? Até um ponto interessante, pessoal, porque você nada impede você também criar uma máquina virtual e fazer todo o setup, mas ter toda essa parte automatizada de alta disponibilidade, isso é o que o Marketplace oferece da solução do ArcGIS. Então é um ponto muito legal para quem quer colocar rapidamente e já com todo esse parâmetro. Com certeza. Né? Um ponto legal que a gente sempre ressalta, e a Cloud traz essa facilidade, a gente tem diversos níveis de cliente, uns muito bem assessorados por uma equipe de TI, outros não têm uma equipe de TI tão grande assim. Sim. Então, quando a gente fala de criar um ambiente de alta disponibilidade em cloud, a gente está falando de algo que requer conhecimentos um pouco mais profundos. Mas a gente tem vários casos de clientes que precisam disso e não têm esse conhecimento em casa. Sim. Então, usar esse contexto, algo que é um facilitador, né? Essa conjunção da Cloud e Azure com esse passo a passo que é mais simples, habilita vários clientes a terem isso. Coisas que, às vezes, só grandes empresas têm, só elas teriam recursos de TI. Então, se você precisa de algo desse tipo, e nem precisa ser algo tão robusto, de alta disponibilidade. Às vezes você quer um servidor menor, um caso muito comum também. Todo município brasileiro ele precisa fazer alguns levantamentos para ver como é que está a situação do crescimento urbano. Uma regularização que eles fazem, né? Então, isso envolve processamento de muita imagem. Enquanto a gente fala de processamento de imagem, a gente está falando de muito hardware. E eles, às vezes, fazem isso de 5 em 5 anos, por aí, né? Recebem um grande grupo de imagens, eles precisam tratar e deixar elas mais leves, criar um cache disso. Esse exemplo aqui é um dos ótimos exemplos de você fazer isso otimizando recurso. Você usa, processa tudo, serve a toda a prefeitura isso, e você não teve que fazer aquisição de hardware para esse tipo de contexto, né? Então, assim, a nuvem ela trabalha muito bem com isso. E por último, que eu acho que esse assunto ele está muito relevante hoje, falar da internet das coisas. A gente tem trabalhado muito junto e usando o Azure para lidar com o uso de sensores. Hoje todo mundo é um sensor, a gente, cada vez mais outros sensores estão super conectados, e a gente usa o exemplo de redes sociais, por exemplo. Muitos dos tweets ou posts que as pessoas fazem, eles têm localização. Então imagina um contexto de eleição, você quer entender o comportamento da opinião das pessoas. Nossa, a gente está falando de um fluxo de informação muito grande. Então, aquele conceito de Big Data.
Você não consegue trabalhar muitas vezes com isso in-house e você vai fazer isso só para uma eleição, por exemplo. Então a gente une esses dois, então o ArcGIS traz essa habilidade de você entender onde essas pessoas estão e o comportamento espacial delas, e usa a arquitetura que a Azure oferece para a internet das coisas para fazer um filtro prévio, entender esse comportamento, lidar com esse dado massivo, e a gente traz isso para um mapa. Então, se você acha que era impossível trabalhar com Big Data ou com esse conceito de internet das coisas, nossa, eu vi isso é o máximo. Isso já é realidade de uma forma muito acessível, né? Perfeito. Acho que a grande mensagem que eu queria deixar é a facilidade de usar, e procurem a gente, né? Se vocês que já são clientes ou que não são e estão interessados, vocês podem procurar no site da Imagem, www.img.com.br. Como eu falei, a gente distribui exclusivamente Azure aqui no Brasil. E o nosso suporte vai estar totalmente apto para instruir vocês a como usar o Cloud Builder, por exemplo, acessar essa imagem e fazer o deploy dela, como a gente disse, é totalmente suportado. Então, contem com a gente para conquistar novas coisas e conhecer como é o uso da Azure com Azure. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aqui pelo link abaixo mais informações, onde você pode acessar direto a solução do Marketplace. E até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, Fábio. Até mais.